aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem dos nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, uma saudação especial àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos fechando a 2ª semana da Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo da misericórdia de Deus. É evidente que todo dia o Senhor nos mostra a sua misericórdia, mas de modo especialíssimo neste tempo quaresmal. O Evangelho de hoje, bastante famigerado, bastante conhecido, nos traz esta parábola dos 2 irmãos e do Pai misericordioso, que representa o próprio Deus, que vem ao nosso encontro, nos lava das nossas imundícies e nos chama a uma vida nova. Vale ressaltar que, ao pedir a herança, como ouvimos no início deste relato de São Lucas, o filho está, em outras palavras, desejando a morte do pai. Quando é que nós recebemos uma herança? Quando o pai vem a falecer. Portanto, ao pedir com antecedência este espólio, esta herança, está, na verdade, matando o pai no seu coração, porque é isto que o pecado faz conosco. O pecado é uma ilusão de felicidade. Nós
achamos que a felicidade pode ser encontrada nos prazeres desta vida, quando na realidade só Deus é capaz de preencher a nossa alma. E quando vamos nesta direção que contraria o projeto de Deus, para nós acabamos cometendo um suicídio espiritual, porque o pecado, sobretudo o pecado mortal, faz isto, mata a alma, mata o estado de graça. E ao se deparar com a miséria daquela região, ele tem uma pequena ideia, este filho mais novo, da triste situação em que ele próprio se colocou. O pecador obstinado, ou seja, o pecador que não se arrepende, que entra a quaresma, passa a quaresma, continua o mesmo, também se coloca a comer comida de porcos, como o Evangelho nos mostra. O pecado leva a essa podridão, essa feiura, essa fealdade da alma. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila teve a graça de ver uma alma em pecado mortal. E ela dizia que o chorume, aquele odor horrível, era incomparável. E logo depois ela teve o beneplácito da parte de Deus de ver essa mesma alma se confessando e se confessando bem, fazendo um bom exame de consciência. E ela dizia que a cena era de fato majestática, era sublime, e o perfume que exalava deste ser mostrava a misericórdia de Deus. É o que o pai faz com este filho pecador. Traz a veste nova, traz um novilho para comemorarem juntos a sua volta, o seu retorno. E nós temos aí um convite da parte do Senhor que se chama sacramento da confissão. Isso que Deus faz conosco também cada vez que nos confessamos, nos devolve a nossa veste batismal. Quando confessamos com clareza, com humildade os nossos pecados, a nossa alma se torna igualzinho no dia do nosso batismo. E ouvimos do sacerdote as mesmas palavras que o Senhor dirige a cada um de nós: eu te absolvo dos teus pecados. É o próprio Cristo que nos perdoa através do Padre. E nós também devemos exultar, devemos comemorar este retorno, ao contrário do irmão mais velho, que se fecha na sua vaidade, na sua empáfia, porque se acha acima de qualquer misericórdia e se coloca também fora da graça do Senhor. Interessante que ele utiliza a expressão esse teu filho, ou seja, ele se distancia do irmão pecador, e assim fazemos nós quando julgamos, quando condenamos alguém. Nunca podemos desistir. Mas, padre, aquela pessoa é muito difícil, meu vizinho não tem jeito, aquele lá nem o diabo quer. Não, não podemos pensar assim. Esta parábola nos mostra que devemos acompanhar a todos, inclusive aqueles mais pecadores, aqueles que mais se encontram distantes da casa do Senhor, com os nossos jejuns, com as nossas orações, com os nossos sacrifícios. Estamos no primeiro sábado do mês em que recordamos o Imaculado Coração de Maria, e Nossa Senhora nos pede justamente isso, oração e penitência. Como ela disse em Fátima, aos 3 pastorinhos, ela diz também para cada um de nós, oração e penitência. Não é à toa que a Quaresma é marcada por 3 atitudes muito concretas: o jejum, a oração e a esmola, que é a caridade. Não só a caridade física, material, mas também a caridade espiritual com as obras de misericórdia. Peçamos a Deus esta graça de um coração contrito, um coração arrependido. E se você se encontra longe da graça do Senhor, aproveite esta Quaresma, faça uma boa confissão, se prepare bem para a Páscoa. E aí sim nós receberemos a veste nova que o Senhor tem reservado para nós, como reservou para o filho da parábola de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.